Nessa aula, a gente vai falar sobre os ataques de força bruta e suas variedades. Então, existem 4 principais ataques de força bruta. O Brute Force em si, que seria o ataque de força bruta, só que seria a maneira mais clássica, dele. Nós temos os ataques de dicionário, Credential Spraying e Credential Stuffing, e nós vamos falar de cada uma dessas variedades agora. Começando pelas mais comuns, que é o Brute Force e os ataques de dicionário, eles são bem semelhantes. O ataque de Brute Force basicamente é o atacante tentando adivinhar a senha, testando todas as combinações possíveis. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo o teste, tentando adivinhar a primeira possibilidade que a gente viu, a gente viu lá nas aulas anteriores, que eram 4 caracteres, só que somente dígitos, certo? Então, nessa ocasião, seria interessante efetuar um ataque de Brute Force, onde a gente tentaria... Nesse caso aqui ele botou um caractere a mais, né? Na real não botou não. São só 4 caracteres, viajei. Mas então, no caso aqui ele testaria então 0000, 0001, 0002, até chegar a 9999 e beleza, eventualmente ele descobriria qual é a senha daquele usuário. Só que daí, vamos supor que entre aqui letras, caracteres, símbolos especiais. Talvez usar o ataque de força bruta não seja o mais recomendado. Por quê? Porque existe o ataque de dicionário. Um ataque de dicionário, basicamente o atacante ele usa uma lista de senhas conhecidas, tá? Senhas possíveis. Por exemplo, tem a famosa RockUTXT, que é um conjunto de senhas, são milhões de senhas num arquivo, que tem senhas extremamente populares, certo? E a própria Rock é baseada em vazamentos de senhas, e baseado em senhas comuns de serem utilizadas. Então é muito mais inteligente um atacante utilizar um ataque de dicionário, por exemplo, se ele está fazendo um brute force num painel de login, certo? Porque dificilmente alguém vai colocar uma senha como 000000, se forem 8 caracteres, por exemplo, ou 00001, certo? É mais provável que, usando um ataque dicionário e especificando as senhas, e comparando as senhas com as mais comuns e conhecidas e utilizadas, o atacante tenha uma probabilidade de adivinhar aquela senha muito maior. Então, basicamente, esse seria um ataque dicionário. E aí, como exemplo, teria que testar as 10.000 senhas mais comuns em usuários de um sistema. Tá? Muito provável ser o sistema. Hoje em dia, se o sistema não tem alguma proteção contra brute force, vai ter um usuário que vai usar uma senha fraca. Inclusive, talvez a maioria vai usar uma senha fraca, certo? Então, por isso que um ataque dicionário pode ser tão eficiente. Aí, os outros dois exemplos seria o Credential Spraying. Então, basicamente, no Credential Spraying, o atacante ele tenta utilizar uma senha comum para vários usuários. Então, vamos supor, aqui de exemplo tem testar a senha 123 em todos os logins de uma empresa. Mas também o atacante ele pode pensar numa senha específica. Que nem eu comentei, é muito comum que o pessoal use o nome da empresa na senha. Então, vamos supor que tu está tentando atacar a CAT22. Tu pode botar lá, tentar utilizar a senha CAT22. Certo? Se não, tipo, se a política de senhas permitir, que, por exemplo, 5 caracteres sejam aceitos na senha, tu pode usar então a senha CAT22 para todos os usuários. Então, tu fez uma enumeração dos usuários existentes na empresa e testar essa senha. Isso seria um ataque de Credential Spraying. E por último, Credential Stuffing é o uso de credenciais vazadas em um serviço para tentar acessar outro. Que nem eu comentei lá na primeira aula, onde a gente foi ver o vazamento de dados lá no Have Empowered. Lembra que eu falei, a senha vazou nesse sistema aqui, mas se essa senha que vazou, tu utiliza essa mesma senha em alguma outra aplicação, os atacantes vão realizar esse ataque chamado Credential Stuffing para pegar aquela senha. Então eles vão pegar o teu usuário, vão pegar a tua senha naquele sistema e vão tentar replicar essas credenciais em todos os outros sistemas que eles quiserem tentar fazer e acessar a tua conta, certo? Então esse seria o ataque chamado de Credential Stuffing, e aqui teria então um exemplo, usar a senha vazada da Netflix, por exemplo, no PayPal. Por isso que é importante sempre usar senhas diferentes em cada sistema, justamente para caso aconteça o vazamento de alguma, não comprometa todos os teus sistemas. Então basicamente esses seriam os 4 principais tipos de ataque de força bruta, tá pessoal? E aí, agora a gente vai ir para a parte prática.